O Google Glass foi algo em que estávamos exatamente certos. Mas fomos cedo demais. Você simplesmente acredita em carros voadores e quer fazer carros voadores. Desejo sinceramente o melhor para você e imploro que não venha para o X. Existe algum projeto ambicioso que você acha que deveria estar acontecendo agora, mas não está? Há 15 anos e meio, quando criamos a Waymo, ninguém estava dizendo isso. E você fica tipo, cara, eu sinto pena de quem estiver no banco de trás daquele negócio. Quais regras bobas existem na minha vida e até que ponto posso me sentir à vontade para quebrá-las? Qual você acha que é uma crise invisível subestimada? É entre as organizações que trabalham com essa mentalidade que você provavelmente vai encontrar os vencedores. Ao chegarmos, vi a linha no chão dizendo para não cruzar. Pedi pra Abby tirar foto minha atravessando. Acho que é pra isso que serve, né? Sim. É. Ok. Como você se sentiu? Quero dizer, um pouco rebelde, eu acho. Também tem duas linhas, então qual delas eu não deveria cruzar? Então eu cruzei as duas. Bom, É essa a ideia? sim, era para ser um X bem fino. Mas ok, faz sentido. Eu pensei, essas linhas não estão realmente demarcando nada muito diferente uma da outra. Não, isso é inteligente. Sim, cruzei as duas linhas e tirei uma foto de brincadeira. Mas qual o propósito disso? Só querem que todos se rebelem antes de começar a trabalhar. Tipo, aqui na Moonshot Factory da Alphabet, nosso trabalho é canalizar o inconformismo de forma produtiva. Ser não conformista é fácil, basta ser anarquista e sair em qualquer direção. Direções, coisas pegando fogo. Mas o motivo pelo qual chamamos de fábrica de moonshots é porque estamos tentando sistematizar a inovação radical. Então buscamos fazer moonshots usando esse termo, mas focamos em fábrica porque queremos sistematizar o processo. E por isso lembramos as pessoas de saírem de suas zonas de conforto para perceberem até que ponto existem regras em suas cabeças. Por exemplo, se você trabalha na X, não quero que machuque ninguém ou desvie dinheiro. E ótimo. Existe um grande número de regras na sua cabeça que na verdade não são regras. São apenas o jeito como as coisas são feitas, e é seu trabalho questionar todas elas. E então, colocar uma regra boba como "você não pode cruzar essa linha" logo na entrada do nosso prédio força as pessoas todos os dias a se perguntarem quais são as regras bobas na minha vida. Até que ponto posso me sentir confortável em quebrá-las? Eu gosto disso. Bem, é como aquela regra de que você tem que apertar o botão de ejetar no pendrive antes de puxá-lo. Essa é uma regra boba. Eu não entendo essa. Acho que você precisa se livrar dessa próxima. Mas parabéns. Aliás, eu fui ao banheiro aqui. Normalmente eu não começo um show assim, mas eu fui ao banheiro aqui e pensei, quer ver que esse lugar vai ser o único onde as torneiras com sensor infravermelho realmente funcionam? É verdade, elas funcionam. Fiquei pensando, Elon, o que você faz da vida se nem consegue fazer a água sair no LH? Mas no Google X, vocês conseguiram resolver isso. Então, você sabe, algum engenheiro provavelmente passou o dia de folga ajustando essas coisas, né? Eu não descartaria essa possibilidade. Sim, para quem não sabe, você pode explicar? Você mencionou que o X é meio que você sistematizando essa coisa de buscar o impossível. Lembra um departamento Q do M6 mais aberto a todos, já que qualquer um pode usar a tecnologia. Obrigado. Adorei essa comparação. É isso mesmo. Estamos tentando ser uma espécie de Bell Labs do século XXI. Então, nosso trabalho não é resolver os problemas atuais do Google. Isso explicitamente não é o nosso trabalho. Nosso trabalho é encontrar novos problemas para a Alphabet e para o mundo, grandes problemas que possamos identificar. Se um produto ou serviço parece ficção científica, mas é possível de criar, podemos concordar com isso antecipadamente. Se criássemos esse produto ou serviço que parece ficção científica, ele resolveria grande parte desse problema mundial. Precisamos acreditar que existe uma tecnologia revolucionária que, mesmo sem garantir a criação desse produto ou serviço futurista, ao menos nos dá uma chance. Se tivermos essas três coisas, o grande problema, a solução radical proposta e a tecnologia revolucionária, ainda não terminamos. Esse é o começo legítimo da jornada. Essa é uma hipótese de história de um projeto ambicioso. E então, podemos testá-la. Acho que deve ser difícil saber se você persegue um projeto ambicioso ou uma miragem, e imagino que às vezes isso leve anos. E saber se você vai chegar a um beco sem saída, porque parece que você precisa escolher algo que seja tipo, ok, isso hoje é meio impossível, mas não porque a física impede isso.
mas é prático o suficiente para a gente tentar. Só precisamos descobrir, sei lá, como fazer a internet a laser passar pelas nuvens de alguma forma, de vez em quando. Não é fisicamente impossível, só muito difícil. Ninguém sabe como fazer ainda. É preciso um processo de filtragem eficiente para problemas desse tipo. Exatamente. Então, outra forma de falar sobre isso é uma suspensão da descrença com fundamento. De novo, é muito fácil simplesmente suspender a descrença e querer que o mundo seja do jeito que você quer, se você estiver disposto a negar a realidade. Mas ser capaz de suspender a descrença por um motivo sensato, ter uma teoria específica sobre o mundo, tudo bem que você provavelmente está errado, mas isso faz com que seja testável. E então, se você trabalha aqui, o próximo passo é quão rápido, quão barato você pode verificar que está errado, conseguir alguma evidência de que está errado para que possamos deixar sua ideia de lado e passar para a próxima ideia. Se você precisa estar certo, você vai odiar este lugar. Isso deve ser difícil. Você tem que ficar animado com a ideia de como somos bons em filtrar ideias, não com o fato de você ter acertado com a sua ideia. Sim, sobre o protótipo que você citou antes, ouvi você comentando no podcast Moonshot. Vamos incluir o link nas notas do episódio. O robô que está lá embaixo, do outro lado da linha que você nunca deve cruzar, que parece meio que um lava-rápido pequenininho. Esse é o genótipo que vai ao campo, observa e faz a genotipagem das plantas. Mas como era o protótipo disso mesmo? Era assim? Parece um carrinho de mão com uns 2 celulares Google Pixel presos com fita adesiva. Estou exagerando, mas era quase isso. Nos primórdios de uma das nossas explorações em agricultura computacional, alguém estava falando sobre a possibilidade de ir regularmente ao campo. E não só ver uma planta de morango, por exemplo, e conhecer as características da planta de morango enquanto passa por ela a 16 km por hora. Conseguir olhar para a planta de morango em uma semana e saber que é a mesma, permitindo acompanhar seu crescimento ao longo do tempo. Se você estivesse no X propondo isso, diriam: ótima ideia, vamos discutir como seria bom para o mundo. Claro, talvez possamos nos convencer de que isso ajudaria os agricultores do mundo a cultivar suas plantações de forma mais eficaz. Qual é a maneira absolutamente mais barata e rápida de você ir até um campo de morangos e descobrir se é um pouco menos maluco do que pensávamos ou um pouco mais maluco do que imaginávamos? Não, você não pode passar o próximo ano construindo algo caro. 4 rodas de bicicleta, alguns tubos de PVC, um laptop, uma câmera GoPro e um pouco de fita adesiva. Certo. Vá lá amanhã, literalmente amanhã, e comece a capturar algumas imagens. Você vai descartar isso. Nunca será um produto, pois esse não é o objetivo. O objetivo é obter 1 ou 2 evidências rapidamente e pelo menor custo possível. Isso é uma daquelas coisas que pode ser uma oportunidade que surge uma vez por geração para nós ou não? Sim, adoro esse tipo de ideia. Você fez projetos muito legais. Lentes de contato inteligentes que monitoram glicose sempre me parecem ficção científica e legais. Alguns acham estranho, mas eu não me importo. Tecnologia vestível que pode aprimorar os sentidos humanos. Mas qual é, e isso vai ser difícil, mas qual foi um projeto na X que parecia pura ficção científica, mas era real o suficiente para ser prototipado? Porque a questão agrícola, tudo bem, mas algumas dessas coisas são tipo, espera aí, isso é algo real que vocês realmente fizeram. É bastante surpreendente. Acho que as pessoas talvez esqueçam o quanto algumas das coisas que fizemos pareciam ficção científica quando as propusemos. Então, carros autônomos, que agora, recentemente, a Waymo, que originalmente veio do X, as pessoas estão dizendo sim, e isso realmente vai ser como a gente vai se locomover. Certo. 15 anos e meio atrás, quando começamos a Waymo, ninguém dizia isso. Estava no mesmo nível dos carros voadores. Exatamente. Agora temos Tara. Isso usa comunicações ópticas sem fio. É basicamente uma caixa um pouco menor que um semáforo. Você prende isso em um poste, conecta à internet e ele dispara um laser por até 20 quilômetros. Ela precisa conseguir ver outra dessas caixas presa em outro poste. Mas enquanto essas 2 caixas conseguirem se ver por uma quantia pequena de dinheiro em 1 hora, você pode ter o equivalente a um cabo de fibra óptica.
Mas, em vez de ter que cavar para instalar a fibra durante meses ou anos por milhões de dólares, você consegue isso por uma fração microscópica de US$ 1 milhão. Em uma hora, 20 gigabits por segundo, a mesma coisa que você teria em um cabo de fibra óptica. Isso é loucura. Isso agora, você sabe, está no mundo, já se formou no X, está ativo em mais de 20 países. Eu garanto que isso fez as pessoas rirem há 7 anos e meio quando começamos esse projeto. Isso é impressionante. Acho que você falou disso no podcast Moonshot também. É aquele que passa por cima de rios que na época das enchentes ficam meio imprevisíveis. Exatamente. Se alguém quiser ver mais sobre várias das coisas que vamos falar aqui hoje, é só procurar no Google por Moonshot Factory, podcast Moonshot. Temos uma temporada inteira que entra em detalhes sobre muitas das coisas que estamos falando, incluindo a história da Waymo, a história da Tara e outras coisas. Sim, vamos colocar esses links nas notas do episódio. Queria saber qual desses projetos, como óculos inteligentes ou audição aprimorada, chegou mais perto de ser lançado no mundo. E aí foi tipo, isso aqui simplesmente não vai acontecer. Bem, de certa forma, o Google Glass foi algo em que estávamos, agora sabemos, exatamente certos. Sim, e fomos também. Cedo demais. Cedo demais, é. Acho que erramos no lançamento, mas mesmo sem esses erros, provavelmente ainda teríamos sido precipitados. E nós só temos que aceitar isso na X, porque nosso trabalho é estar na medida certa de antecedência, mas se você está tentando estar na medida certa de antecedência, de vez em quando você vai acabar não sendo cedo o suficiente. Tudo bem, isso acontece e às vezes você acaba sendo cedo demais. Lembro disso. Quando o Google Glass foi lançado, havia um stand de tiro em São Francisco, o que já era surpreendente. Na porta, uma placa dizia: "Proibido ciborgues", com uma foto do Google Glass. E eu acho que era por questão de privacidade, porque as pessoas que atiram em São Francisco talvez pensem assim: eu não quero que o governo fique me espionando, eu não quero que o Google fique me espionando. Muita gente era contra ter câmeras de vídeo em público, mas esqueceram que todos têm celular com câmera. Não entendi qual era o problema. E acho que esse tempo já passou. Agora as pessoas estão desesperadas para se filmar em todo lugar que vão, então acho que esse tempo já passou. Eu fico pensando qual é o custo emocional de viver constantemente com a mentalidade de que isso pode não dar certo. Tipo, você tem que eventualmente aceitar. Todos aqui precisam aceitar e se acostumar com a incerteza. Tenha paciência comigo, deixa eu fazer uma analogia. Claro. Vamos supor que eu te ensinei a contar cartas. Você sabe como funciona a contagem de cartas no Blackjack em Vegas, que é como a maioria entende o método. Eu te ensino como fazer isso. E eu te dou um pouco do meu dinheiro e você vai apostar com o meu dinheiro em Vegas usando o processo de contagem de cartas. Você vai perder meu dinheiro regularmente enquanto estiver contando cartas. E não vou me estressar se você perder meu dinheiro em mais da metade das mãos, provavelmente. Meu estresse vai ser totalmente sobre se você está seguindo o processo corretamente. Entendi. O que estamos fazendo aqui é tentar ser os contadores de cartas da inovação em vez dos apostadores. Entendi. Não tenho nenhum estresse sobre se o processo funciona. Tenho bastante estresse sobre se estamos seguindo o processo corretamente. Certo, faz sentido. Essa é uma ótima analogia. E eu acho que também é um pouco mais fácil, porque o que você está dizendo é que, se você está seguindo o processo, eventualmente as chances estão a seu favor de que algo vai acontecer. Não entendo de contagem de cartas, mas acho que fazem isso para aumentar as chances. Qual foi uma ideia ousada que vocês descartaram cedo demais e que ainda assombra vocês? Porque talvez ela realmente pudesse ter dado certo. Que você possa comentar. Sim, há várias. Vou dar um exemplo de uma que descartamos pelos motivos certos na época, mas foi especialmente dolorosa para nós. Ainda voltamos nela, mas não achamos o jeito certo de retomar. A gente construiu um sistema um pouco maior do que essa mesa para pegar água do mar e luz solar e transformar em metanol. Então você realmente poderia colocar esse negócio. Você tirou. Basicamente, você está tirando o CO2 da água do mar e pega um pouco de água, separa ela. Então você obtém H2, sabe, ao separar a água, e do CO2 você faz monóxido de carbono. Você remove um dos oxigênios. Então você pega monóxido de carbono e 2H2 junta eles, você obtém metanol, certo? Você pode fazer isso com luz solar. Uau! Certo?
Então você pode ter um processo carbono negativo que transforma isso em metanol, que você pode usar como combustível num carro comum. E então isso vai voltar para a atmosfera, mas aí todo o processo se torna circular. Todo o processo é neutro em carbono, o que significa que os 4 bilhões de motores de combustão interna no mundo não precisam ser descartados. Uau! Meu Deus! Não seria incrível para a humanidade, tanto porque não precisaríamos descartar todos os motores de combustão interna, quanto porque daria para fazer isso de forma neutra em carbono? Quando as primeiras gotas começaram a sair dessa máquina, as pessoas simplesmente choravam. Foi muito emocionante. Um ano depois, ainda não acreditávamos que conseguiríamos um preço abaixo de $15 por galão de gasolina equivalente. Isso foi há uns 8, 9 anos. É só esperar, a gasolina vai chegar a $25. Bem, discutimos isso, mas no fim, $15 por galão de gasolina equivalente, mesmo atingindo essa meta, não mudaria o mundo. Cancelamos o projeto. Mas a gente continua voltando nisso, tipo, meu Deus, seria incrível se conseguíssemos baixar para $5. Sim, talvez em lugares como Singapura ou Mônaco, onde a gasolina já deve custar quase isso, você até consiga fazer isso. Acho que depende de, tem muitos fatores. Eu entendo porque isso é tão tentador. É tipo, cara, se o preço do petróleo fizer isso, estamos de volta ao jogo, sabe? Estamos de volta. Há algum projeto ousado que você acredita que deveria estar em andamento, mas não está devido a medo, burocracia ou outro obstáculo? Bom, sou muito grato ao pessoal aqui da X e a Alphabet. Não, creio que nossa criatividade nos limita. Eu pensei, talvez mais coisas do governo em vez de, você sabe, Quero dizer, nós. Nós trabalhamos com reguladores ao redor do mundo, mas quero dizer, obviamente, às vezes precisamos nos ajustar ao ritmo dos reguladores, mas achamos que os reguladores são muito ponderados. Aqui está o que eu acredito sobre o motivo pelo qual os reguladores têm uma má reputação que eles não merecem. Se eu trabalhasse em segredo, se qualquer pessoa trabalha em segredo até estar absolutamente pronta, você já gastou todo o dinheiro que tinha, tem algo que realmente quer que seja aprovado, porque está pronto. E você leva isso para os reguladores e diz, vocês podem, por favor, aprovar isso? Eles vão dizer algo como, essa é a primeira vez que estou vendo isso. Eu não sei. Tipo, não, talvez daqui a alguns anos. Eles precisam de um tempo para assimilar isso. Se você for até ele cedo, quando ainda está longe de terminar, e disser, aquilo ali, a Lua, é onde estamos tentando chegar. Queremos dar essa ajuda à humanidade. Se pudéssemos fazer isso de uma forma que fosse útil para a humanidade, boa para os cidadãos deste país, sem ser irresponsável, você poderia se empolgar com isso junto com a gente? Os reguladores quase sempre aprovam. Ótimo, estamos no começo do processo. Não precisamos ter certeza de como fazemos agora. Você daria um feedback e continuaria conosco nessa jornada? E então, eles geralmente dizem sim, claro, e aí eles se tornam parceiros nossos. Então temos que levá-los conosco, mas normalmente eles vêm junto. Percebemos que na maioria das vezes são bons parceiros. Isso é interessante, pois geralmente não é o que dizem sobre os reguladores. Como disse, parte disso é culpa de quem não envolveu os reguladores no processo. Esperam até o fim e depois dizem, aqui está meu bebê, diga que ele é lindo. Tipo, essa não é uma posição boa para o regulador estar... Não é uma boa estratégia e preciso disso rápido, pois estamos falindo. Terei que demitir todos. Anda logo. Estou empolgado com a entrega por drones. E eu, como isso está indo? Digo, eu ouvi o podcast, claro, mas quais são os desafios aqui? Porque parece simplesmente a melhor maneira, tipo, menos trânsito nas ruas, com sorte uma pegada de carbono menor. Você recebe suas coisas super rápido, certo? Eu não preciso esperar a UPS fazer toda a rota dele. Vem direto para mim do depósito da Amazon ou seja lá de onde for. Isso é ótimo, contanto que não atinjam fios de energia ou pássaros. Moon, quando vamos fazer isso? Quero dizer, isso já está acontecendo. Então, no interior da Austrália ou algo assim, certo? Bem, quero dizer, isso está acontecendo cada vez mais na Carolina do Norte, no Texas, um pouco no Arkansas, em Londres. Em Londres, que legal. Não vi isso, tipo, no centro de Londres. O que pousaram no centro de Londres? Na verdade, eles estão transportando coisas entre hospitais. Entendi, interessante, boa ideia. Então, primeiro, seus ouvintes podem ficar animados em saber que aquela sensação que muitas pessoas tiveram nos últimos, talvez, 12, 18 meses, quando finalmente caiu a ficha sobre a Waymo e eles pensaram, isso não é algo do futuro,
Isso é algo do presente. Acabou de passar por mim na estrada. A Wing, o serviço de entrega de pacotes por drones que veio da X, vai fazer as pessoas se sentirem assim em cerca de 12 a 18 meses. É a velocidade com que isso está crescendo e as formas como eles se estruturaram, assim como a Waymo fez para poder escalar, que é o que a maior parte do trabalho realmente é. Antes do público perceber o quanto de trabalho e preparação há para escalar, pode levar até uma década desde o início até o momento em que as pessoas na rua dizem: olha, tem um drone fazendo uma entrega. É isso. Mas agora está chegando bem rápido. E agora o que precisa ser resolvido é o seguinte. Tipo, você entra no aplicativo da Wing e pergunta: que tipo de comida você pode me trazer? Você vai ao McDonald's e vê se eles têm parceria com a Wing. Você vai ao DoorDash. Então, é em parte sobre fazer essas parcerias, mas também é em parte sobre o público consumidor se acostumar a usar, certo? Houve um período de uma década entre quando o DoorDash existia e quando todo mundo passou a usar o DoorDash. Esse é um bom ponto. Eu não sabia disso. A questão do barulho e a forma como isso foi tratado foi muito interessante. É meio nerd, mas Você tem orgulho disso porque eu ouvi sua voz no podcast falando sobre como esses... Porque o barulho do drone é um pouco assustador, mas isso não foi, de alguma forma, um fator decisivo. Sim, e o mais interessante é que estávamos muito otimistas, nem consigo dizer o quanto. Estávamos tão otimistas que nem cogitamos nos preocupar, achando que o barulho reclamado seria apenas o de pairar. Agora, transformamos isso em um zumbido, e não em um som de abelha irritada. Estávamos muito focados nisso, em fazer com que o som não fosse como um zi irritante. Sim. E então, quando realmente começamos a fazer as entregas, e isso é tão típico de quando você vai para o mundo real, você só descobre como as pessoas usam seu produto quando ele chega ao mundo real. Ao chegarmos, como já havíamos resolvido o zumbido no modo de espera, ninguém ligou por ele ficar pairando. E eu acredito que é porque, se ele está entregando para você, você fica tão feliz que o que você quer está caindo do céu que você não se importa com o zumbido. Certo, seus vizinhos podem se importar, mas também podem receber uma entrega. Mas se algo está passando por cima da sua casa, ziz. Mesmo que seja... Mesmo a 60 ou 70 milhas por hora, você só ouve por um segundo. Está a 60 metros de altura, então mal consegue escutar. Alguns se incomodavam, pois sentiam que aquilo não fazia parte do mundo deles. Era outra pessoa recebendo a entrega. Então, garantir que eles saibam que também podem receber entregas ajudou muito. Também tivemos que trabalhar bastante para alterar o som que ela fazia em voo horizontal. Não pensamos que alguém se importaria, já que ela é tecnicamente mais silenciosa. Tipo, se você literalmente pegar um medidor de som a uma distância fixa, é mais silencioso do que o som pairando. Era o som mais percebido pelas pessoas, por isso trabalhamos bastante e agora não é mais ouvido. Mudar o som, hélices diferentes, frequências diferentes, é meio como fogos de artifício. Quando são seus fogos de artifício, é empolgante. Quando são os fogos do seu vizinho, você só pensa, é melhor não colocar fogo em nada. É melhor isso não voar para o meu quintal. É melhor ele parar até as 22h, né? É uma dessas coisas. E é realmente incrível. De 3 a 25 minutos de tempo de entrega. Quero dizer, dependendo da distância, isso supera o tempo de entrega normal. Isso supera o melhor tempo de entrega da Amazon em cerca de um dia, ou algo assim. E os tempos médios de entrega são consideravelmente menores do que isso. E a especificidade, se você pudesse saber dentro de alguns segundos quando algo vai chegar na sua casa, certo? Em vez de tipo, sei lá, amanhã em algum momento. Em algum momento antes das 22h, eu fico tipo, ou até mesmo, vamos lá, até mesmo. Uma empresa de entregas informa uma janela de 30 minutos para o jantar, mas você não espera do lado de fora esse tempo todo. Se você tem 20 ou 30 segundos em que sabe quando vai chegar, como é o caso do drone, porque ele não precisa parar em semáforos. Certo, sem semáforos, não há trânsito para ele. Ele avisa antecipadamente exatamente quando vai chegar. A única coisa é tipo, sua comida chinesa bateu em um fio de alta tensão. Então desculpe por isso. Nunca tivemos comida chinesa batendo em fio de alta tensão. Te aviso se acontecer, mas até agora não ocorreu.
Amostras de sangue e órgãos me empolgam, pois receber comida chinesa rápido e ter papel higiênico reabastecido também é legal. Mas receber um órgão vindo de alguém talvez de outro estado ou de outro hospital do outro lado do estado e você receber isso a tempo, isso literalmente salva vidas. É. E eu acho que as pessoas ainda não pensaram direito em como transportar coisas pelo ar vai mudar nossas vidas. Quero dizer, para melhor. Se você tem uma criança doente em casa e são 2 da manhã e você precisa de remédio, você nem se dá ao trabalho de ir até a farmácia porque ela não está aberta, certo? Certo. Mas se você pudesse simplesmente desejar algo usando o seu celular e 3 minutos depois, isso literalmente caísse do céu no seu quintal ou onde quer que você quisesse. Meu Deus, isso mudaria sua vida. Pense bem, agora estamos acostumados a compartilhar carros, Uber, ou compartilhar quartos, Airbnb. Mas você tem um martelo na sua casa ou apartamento? Eu garanto que tem. Com certeza. E você usa ele uma vez a cada 10.000, talvez. 10.000 pessoas poderiam compartilhar esse único martelo, só que não tem como compartilhar o martelo. Exceto, e se existisse um serviço de entrega tipo o Correio das Corujas do Harry Potter, onde você simplesmente soubesse que, se algum dia precisasse de um martelo, ele estaria lá em 1 minuto. Mas você não precisaria se preocupar, pagaria centavos pelo uso e ele sumiria de volta ao éter. Isso vale para o martelo e tantas outras coisas em nossas vidas. É só um exemplo. Mas eu acho que, se você pudesse ter o que quisesse na hora que quisesse, não compraria mais creme para o café do que precisa. Eu poderia estacionar meu carro na minha garagem. Não seria incrível? Certo. A gente acumula tanta coisa, perecíveis e não perecíveis, caso precise. Você tem pilhas descarregando em uma gaveta do seu apartamento ou casa. Muitas. Sim. Vai que um dia você precise delas. Você sabe que é besteira deixar descarregar, mas ainda assim guarda como todos fazem. Se soubesse que qualquer bateria apareceria em 1 minuto, você não guardaria nenhuma em casa. Quero fazer isso com os brinquedos dos meus filhos que podem sumir. Se meu filho chorar e perguntar do coelho, dizemos: traz de volta, achamos que você esqueceu. Mas quanto tempo até um drone me levar ao hospital e trazer de volta? É isso que quero. Conseguir um órgão é ótimo e útil, mas e se eu sofrer um acidente? Já foi para Nova York de ambulância e pensou: ainda bem que não sou eu lá atrás. Ou sinto pena de quem espera, pois ela anda a 5 por hora no trânsito. Isso poderia acabar com esse problema. Você poderia ter voos de emergência com drones, que te levam ao hospital em 5 minutos. Então, quero dizer, a resposta correta é: eu não sei. A Wing não tem planos imediatos de fazer isso. E eu só vou observar que eles passaram de uma carga de cerca de 1,5 kg para uma carga de 2,5 kg recentemente. Com certeza. Se eles dobrarem isso a cada 2 anos, então, sabe, dá pra pensar que em 10 anos eles poderiam carregar algo do peso de uma pessoa. Então eu diria, sabe, algo em torno de 10 anos. Isso é interessante. Eu sinto que isso é inevitável porque, bem, vai ser no campo de batalha primeiro, né? Vai ser feito no campo de batalha. E aí vão dizer, a gente deveria colocar esses robôs em Manhattan. Você já viu a fábrica de robôs humanoides? Jen, como chama aquela fábrica que a gente vai visitar em São Francisco com os robôs humanoides? Você lembra? Você já viu e sabe do que estamos falando? Vou te dar uma opinião polêmica sobre robôs com pernas. Porque já tive essa conversa várias e várias vezes. Ok. Me mostre um robô com uma base de rodas como aquele que você viu lá embaixo, que é super útil, mas simplesmente não pode ser tão útil assim porque não consegue chegar ao segundo andar. Fico feliz em dar pernas a ele. As pernas não são a parte difícil. Até você ter algo que seja útil com rodas na parte de baixo, por que você está trabalhando em pernas? Agora então quero dizer, essa nem é a parte polêmica. Acho que isso é óbvio. Com certeza. O comentário polêmico seria que, dado isso, há algum motivo para acreditar que trabalhar em robôs com pernas é um pouco de distração porque parece legal. E eu encorajaria todos a voltar a focar em garantir que o robô possa ser o mais útil possível, da maneira mais fácil possível, não da maneira mais legal possível. Acho que se você encontrar organizações que trabalham com essa mentalidade, provavelmente vai encontrar os vencedores. Isso faz muito sentido, na verdade. Até mesmo a Rosie, acho que o nome dela era Rosie nos Jetsons. Mas ela não tinha pernas, ela não tinha rodas embaixo.
Por outro lado, não sei se a casa deles tinha escadas. Esse mistério ainda precisa ser resolvido. Me conte mais sobre o acesso à internet por balão, porque eu achei que isso foi uma das grandes coisas que todo mundo ouviu falar sobre o X quando estava acontecendo. E isso parece tão incrível e útil. Pra mim era ficção científica, tipo internet vindo do céu. Então, sabe, alerta de spoiler não funcionou bem o suficiente. E eu já volto pra contar essa história pra vocês já já. Ahn, E o motivo pelo qual no final não fechava a conta não foi técnico nem operacional. O problema, no fim das contas, foi que não conseguimos torná-lo lucrativo o suficiente. E, no começo, fazia muito sentido tentar o seguinte. Você quer algo que possa transmitir internet por grandes áreas da Terra. As pessoas talvez estejam mais familiarizadas agora com o Starlink. Sim, isso mesmo. Mas a latência... Literalmente, a velocidade da luz é a velocidade da luz. Se ela tiver que subir até, você sabe, 180 ou 200 mil metros, vai demorar muito mais do que se só precisar subir até 18 ou 20 mil metros. Claro. E é muito mais fácil se comunicar com os celulares usando os protocolos normais, como 4G ou 5G. Se você estiver perto o suficiente deles, o que é possível a 65 mil pés, mas não é possível a 600 ou 700 mil pés, Isso faz sentido. então a 65 mil pés, em vez de 650 mil pés, isso não é um satélite, isso é um balão. Então, seria possível manter balões a 65 mil pés, fazê-los ficar lá por um ano ou mais, pendurar torres de celular neles e, de alguma forma, fazer com que criem uma rede em malha ad hoc? Então, todos eles se comunicam entre si e compartilham dados, transmitindo a internet pela Terra, onde alguns deles sempre têm uma conexão com a rede troncal da internet. Assim, mesmo que um balão esteja recebendo dados dos usuários em terra e ele próprio não tenha conexão com a internet, ele pode repassar esses dados para outro balão que tenha conexão com a rede troncal da internet. Nós construímos isso, estava voando ao redor do mundo, estávamos entregando dados para centenas de milhares de pessoas em vários países. Então, tenho muito orgulho do trabalho técnico e operacional que foi necessário para realizar isso. Apesar de não termos fechado acordos comerciais com as operadoras de telecomunicações com quem trabalhávamos. A forma como aqueles balões estavam transmitindo dados, ou pelo menos uma das formas como eles transmitiam dados de um lado para o outro, era usando lasers. E então, quando esse projeto acabou, nós chamamos esse processo de compostagem de moonshot. As pessoas, os dados, as ideias, as patentes, até alguns dos parceiros, esse laser, algumas dessas pessoas disseram: espera aí, os lasers que os balões usavam para se comunicar entre si. E se a gente fizesse isso em terra firme? Eu sei que isso não deveria funcionar no solo por causa da chuva, da neblina, partículas no ar, como fumaça de incêndio ou algo assim. Mas e se funcionar? Vamos apenas tentar. 7 anos e meio depois, aquele projeto, Tara, que eu estava descrevendo antes, agora está transferindo mais dados para clientes em 20 países ao redor do mundo. A cada 15 minutos mais do que o Loom fez em toda a sua história de 9 anos. Uau! Uau! Então, às vezes, sabe, voltando à sua pergunta sobre como é a sensação de fracassar, é aprendizado, não é fracasso. Se você olhar para um horizonte de tempo longo o suficiente, como se estivéssemos construindo algo e simplesmente leva uma certa quantidade de "opa, não tem nada debaixo dessa pedra", até encontrar o que realmente importa. Então mesmo que a parte do balão não tenha dado certo, a parte do laser funcionou. Então ainda é uma vitória. Exatamente. Isso é incrível. Eu adorei a explicação que você deu no podcast, que é que a luz é muito mais rápida do que as ondas de rádio. Então você pode oscilar basicamente o mais devagar que você consegue oscilar. E isso é um termo técnico. O mais devagar que você consegue oscilar um fóton ainda é tipo 100 vezes mais rápido do que o mais rápido que você consegue oscilar um elétron em uma onda de rádio. Então a internet de fibra óptica vai ser, se você acha que o 5G é rápido, a internet de fibra óptica é, no mínimo, 100 vezes mais rápida do que isso. Basicamente, conforme você passa do 2G para o 3G, para o 4G e para o 5G, o que acontece é que estamos indo para frequências cada vez mais altas.
Cada uma dessas gerações usa uma frequência de rádio mais alta, vibrando mais rápido, como você descreveu. Isso permite inserir mais dados, mas torna o sistema mais ponto a ponto, exigindo mais foco. É assim que as frequências de rádio funcionam. Infelizmente, logo após o 5G, existe algo chamado de lacuna dos terahertz, que é um problema por dois motivos muito diferentes e interessantes. O primeiro problema é que essa lacuna de cerca de 300 GHz até cerca de 3 terahertz, ou seja, a frequência na qual algo está vibrando, é rápido demais para frequências de rádio, mas lento demais para a óptica. É como uma fase intermediária desconfortável. Além disso, nessa mesma faixa está a banda de absorção do oxigênio. Ou seja, se você enviar algo eletromagnético que irradia nessa frequência, tende a ser absorvido pelo oxigênio no ar. Ele faz as moléculas de água vibrarem como no micro-ondas, por isso a comida esquenta. Então, esse espaço não funciona muito bem. Do outro lado do intervalo de terahertz está a óptica. A óptica tem aspectos realmente atraentes. Como você disse, é possível colocar centenas de vezes mais dados em uma faixa muito estreita. E não é regulamentado. Você não precisa comprar espectro, é só luz. Certo. Certo. A única condição que você precisa cumprir é conseguir enxergar as coisas. Não pode mais atravessar paredes. Certo. Não funciona se o celular estiver no bolso, precisa estar visível. Assim você fica limitado ao 5G Plus ou à velocidade máxima permitida. Por enquanto. Por enquanto. Mas como essa equipe anunciou, eles têm um chip. Na verdade, eu tenho ele ali e posso te mostrar depois. Ele disse que tem uma prateleira secreta cheia de post-its. Bem, já anunciamos isso. É um pouco menor que uma ervilha amassada. Esse chip não é de computador. Quer dizer, ele é feito em uma fábrica de semicondutores, mas é um laser eletricamente direcionável. Então você coloca um laser nesse chip de computador, ele divide em centenas de pequenos lasers que são cuidadosamente alinhados. E então ele desacelera algumas das ondas do laser em relação às outras. Muito cuidadosamente, só um pouquinho bilionésimos de segundo, para que as ondas se somem ou se anulem da maneira certa. Assim, em vez de vermos centenas de lasers saindo desse chip, é efetivamente um único laser que podemos direcionar apenas mudando eletricamente as propriedades desse chip milhares de vezes por segundo, criando um laser que você pode direcionar sem precisar de nenhuma peça móvel. E tem o tamanho de tipo, sabe, uma ervilha amassada. Nem isso vai mudar completamente se ele pode estar no seu celular e como os dados são transferidos. Só fico pensando como isso funcionaria se estivesse no meu bolso ou em um cômodo fechado. A definir, uau. Voltando ao que você disse, como lida com pessoas brilhantes que não conseguem separar sua identidade de suas ideias? Imagino que muitos não ficam aqui por muito tempo. Com certeza. Estou fazendo uma simulação aqui com você, mas se você quisesse vir para X, essa seria uma das primeiras coisas sobre as quais conversaríamos, que é, aqui nós contamos cartas. Nós não somos apostadores. Se você tem uma ideia fixa e simplesmente acredita em carros voadores e quer trabalhar com carros voadores, eu sinceramente te desejo o melhor. E estou te implorando, não venha para X. Porque você vai ser infeliz aqui. Mas eu preciso que você entenda que vamos perder oportunidades ocasionais assim. Aceitamos perder essas oportunidades porque, no balanço geral, para cada pessoa que é um Howard Hughes, existem muitas pessoas, milhares, que acham que são Howard Hughes e não são. Certo. Então, eu não acredito que eu ou qualquer outra pessoa seja particularmente bom em prever o futuro, mas podemos ser referência mundial em descobrir o futuro com eficiência. Se você quer fazer parte de um time que faz isso e ligar seu senso de valor próprio a isso, talvez você ame estar aqui na X. Mas se você acha que não consegue reprogramar seu senso de valor próprio para o quão bom você é em filtrar ideias, se você vai ficar preso em querer que a sua ideia vá para frente, você vai ser infeliz aqui. E eu preciso que você saiba disso antes de vir. Isso faz sentido. Tem que ser uma cultura onde as pessoas não tenham medo de, às vezes, parecerem bobas. Quer dizer, não bobas, mas, tipo, talvez a sua ideia não funcione e todo mundo fique sabendo disso, esse tipo de coisa. Isso deve acontecer sempre, imagino. Faz parte da cultura. Mas como você faz isso?
Deve ser difícil num ambiente com doutores, egos e grandes apostas. Vou te dar 2 exemplos de como tentamos ajudar as pessoas a se acostumarem com isso. Primeiro, tenho rodinhas nos pés. Você anda de patins por aí. Isso me lembra de não me levar tão a sério. E lembra todo mundo aqui de não me levar, nem a si mesmos, tão a sério. Então, tem várias formas. Tem um porco voador na parede ali. A gente tenta lembrar uns aos outros disso o tempo todo, só para trazer um pouco de leveza pro processo. Levamos a sério nosso trabalho, mas não precisamos agir sempre com seriedade. Aqui está algo no outro extremo, mas acho que isso também responde à sua pergunta. Trabalhamos em fusão nuclear nos últimos 4 ou 5 anos, e não sei se você ouviu, mas no nosso podcast falamos com muito orgulho exatamente porque escolhemos esse caminho específico para fazer fusão nuclear. E mesmo agora que encerramos esse projeto recentemente, tenho muito orgulho, não só de ter feito isso, mas também das pessoas que participaram. E eles receberam uma ovação de pé de todos, durante a reunião geral lá nas arquibancadas, bem recentemente. E eles se sentiram ótimos dizendo: tivemos uma pequena chance de criar uma enorme quantidade de coisas boas para o mundo e para a Alphabet por causa disso que eles foram investigar. Analisamos isso de um jeito muito cuidadoso e com poucos recursos. Foi preciso mentes muito brilhantes e muito empreendedoras para fazerem do jeito que fizeram. E eles fizeram isso. Tinham uma apresentação de 250 páginas, explicando por que encerraram o próprio projeto. Eles estavam tristes, mas também incrivelmente orgulhosos. E as pessoas estão disputando para ter essas pessoas em suas equipes no próximo projeto que tentarem, por causa de como são inteligentes e de como foram intelectualmente honestas. Então, o segredo é fazer com que a cultura recompense isso, mas é algo inerentemente positivo, não negativo. É isso. Não, eu adoro isso. Pena que a fusão não deu certo, sinto que esse é o maior gargalo para muitos projetos. Dessalinizar a água e descarbonizar a atmosfera. Com energia ilimitada, muitos problemas se resolvem. Vamos tentar de novo. Sim, tente. Veja o que consegue. Que limite ético você já viu as pessoas chegarem perto de ultrapassar em nome do progresso que mereça mais escrutínio? Talvez a questão da IA, ou não sei qual é a sua opinião sobre isso. Em vez de jogar a culpa em outra pessoa, deixe-me tentar descrever para você como nós não fazemos isso. E não quero dizer apenas que vou afirmar que não fazemos isso. Deixe-me te contar o processo pelo qual tentamos passar porque acho que gostaria que mais pessoas fizessem algo mais ou menos assim. Primeiro, quando você vier propor uma ideia ousada, vamos ouvir qual é o grande problema. Vamos ouvir sua solução radical, aquele produto ou serviço que parece ficção científica. Vamos tentar prever as possíveis consequências não intencionais. É bem difícil imaginar, a menos que você seja realmente uma pessoa má, o que presumo que não seja se você trabalha na X. Nós, geralmente, temos dificuldade em prever que coisas ruins podem acontecer. De vez em quando isso acontece e nós realmente tentamos, mas isso é o básico. O que nós fazemos, e eu me sinto muito bem com isso, e gostaria que mais pessoas fizessem o mesmo. Essa é a verdadeira resposta para a sua pergunta. É que nós vamos para o mundo o mais rápido possível, muito antes de estarmos prontos, de maneiras que sejam seguras. E vamos aprender no que estamos errando? A Waymo já está nas ruas, e até cerca de 2 anos atrás, ninguém podia pagar por uma corrida sem ninguém no banco da frente. Nós já estávamos dirigindo por 13 anos antes disso, com uma das nossas pessoas no banco da frente, com as mãos bem perto do volante, 8 horas por dia. Não lembro se eram 8 horas, mas eram muitas por dia, com profissionais treinados. Eles evitavam ao máximo tocar no volante ou nos pedais, mas podiam fazê-lo. E tinham sido treinados para lidar até mesmo com situações de emergência. Esse foi um exemplo de como estávamos levando a Waymo para o mundo real bem cedo e fazendo isso de uma forma segura. Isso gerava custo extra, mas garantia que ninguém mais estivesse em perigo. E então descobrimos tantas coisas que você nunca imaginaria. As pessoas leem a linguagem corporal dos carros, certo? Então, o primeiro trabalho da Waymo era garantir que fosse seguro, tipo não bater em nada, não machucar ninguém, certo? Depois tinha que se preocupar com coisas como não deixar o passageiro, você sabe, enjoado, dirigindo de forma muito brusca.
Mas tem muita coisa além disso, tipo, como você mostra para as pessoas, não com o seu corpo físico, mas com o seu corpo do carro, quando você vai entrar em uma faixa, é tipo, estou pensando nisso. E então é tipo, ok, agora estou realmente fazendo isso, o que diz para eles te darem espaço, certo? Todas essas coisas você tem que aprender vivendo no mundo. E existem efeitos de segunda e terceira ordem de todas essas coisas. E aprendemos muito, achando que estávamos ajudando de uma forma, mas tivemos que mudar o que estávamos fazendo. Só podemos aprender essas consequências não intencionais e qual é a melhor forma de lidar com elas. Não apenas sentados diante de um quadro branco pensando em como podemos errar, mas indo ao mundo de forma cuidadosa e responsável. Com as comunidades reais, que no fim terão que conviver com isso em suas vidas, perguntando: como é para vocês? O que gostariam que mudasse? E ouvindo seus feedbacks. Isso faz maravilhas quando se trata de realmente resolver as consequências não intencionais. Sim, não, isso faz muito sentido. Eu acho interessante como tantas pessoas resistem à tecnologia porque é quase como se elas assumissem que já sabem que ela é ruim. Quero dizer, você já viu, tenho certeza que já viu os carros da Waymo sendo vandalizados porque não tem ninguém dentro. E é tipo, o que realmente está acontecendo aqui? Parte disso é só jovens sendo rebeldes, mas também há a questão de não querermos carros autônomos, pois isso seria ruim para a sociedade. Gostaria de saber sua opinião sobre isso. Isso é como não conseguirmos nos livrar dos operadores de elevador. Não podemos ter essa automação, seria perigoso. É um medo estranho e sem fundamento, ainda mais vindo de jovens. Eles deveriam perceber que humanos dirigem mal. Talvez devêssemos deixar os computadores assumirem mais essa função. Sim. E só para você saber, vamos ter um pouco de compaixão. O mundo está mudando muito rápido agora. E eu acho que isso é desorientador para pessoas de todas as idades. Então eu realmente tenho compaixão por todos que estão passando por isso. Eu também diria que a tecnologia, embora geralmente, talvez não exclusivamente, mas na grande maioria das vezes, seja realmente ótima para a humanidade, ela tende a ter danos concentrados e benefícios difusos. É. Então, se você perdeu seu emprego como operador de elevador, o fato de todo mundo no mundo chegar onde queria, um segundo mais rápido ou pagando um centavo a menos, não serve de consolo para você, porque você perdeu seu emprego. Isso é melhor para a sociedade como um todo? Sim, é. E nós, como sociedade, deveríamos encontrar alguma forma. Isso é uma questão de política pública para cuidar desse operador de elevador. Eu não acho que o melhor seja entender que a empresa de elevadores é ruim, é uma empresa ruim. Nós, como sociedade, falhamos com esse operador de elevador ao não estruturar formas de auxiliá-lo, como ajudar a conseguir outro emprego com requalificação. Além disso, costuma haver com a tecnologia, se não um prejuízo imediato, pelo menos uma complexidade inicial, mesmo que existam benefícios a longo prazo. Então você pode dizer que a transição da sociedade agrária para a sociedade industrial foi, no geral, positiva. Com certeza. Eu acho que sim. A maioria das pessoas não voltaria atrás. A forma como isso ocorreu para a sociedade foi turbulenta. Isso é verdade. Podemos enfrentar uma jornada turbulenta, mas reconhecer isso não significa que a tecnologia seja ruim ou que devamos tentar freá-la. Mas reconhecer como a mudança funciona em nossa sociedade pode nos ajudar a assimilar melhor essa mudança. Acho que faz sentido. Já aconteceu de você cancelar um projeto porque ele entrava em um território desconfortável ou porque o custo social superava os benefícios, mesmo com promessas de grandes lucros ou avanços tecnológicos? Sim, vou te dar um exemplo fácil de descrever. Claro. Foi há muito tempo. Isso foi há uns 12 ou 13 anos atrás. Tínhamos feito, era só 1 ou 2 semanas de progresso. Era bem no começo do processo. Foi um brainstorm sobre encontrar maneiras muito mais baratas de coletar grandes quantidades de água e reaproveitá-la de várias formas para que pudesse ser vendida e usada pelas cidades. E há muito a se dizer sobre isso. Se essa água realmente fosse acabar no oceano,
Mas à medida que investigamos mais a fundo, ficou claro que a grande maioria da água que estaríamos coletando teria acabado, de outra forma, no lençol freático, como indo para o solo, onde eventualmente você pode obtê-la de um poço, ou indo para a terra que acabava sendo usada por fazendeiros e outras plantas. E então deixou de parecer que estávamos, não era como se estivéssemos extraindo um valor que já existia para o mundo. Era realmente como se eu estivesse pegando a sua água limpa, consegui antes de você e depois estou vendendo de volta para você. Esse foi um exemplo em que, uma vez que tivemos clareza de que era isso que realmente estava sendo proposto, não conscientemente, mas de fato, cancelamos o projeto. Dissemos, não vamos seguir com esse. Faz sentido, é interessante. Isso me lembra das secas, quando tentaram captar a água de Los Angeles que ia para o oceano. E não era só uma questão de tampar o ralo, certo? Tem muita coisa envolvida nisso. Não se pode simplesmente bloquear o rio que deságua no oceano. Tem um pouco mais do que isso. Água deve ser um dos sistemas mais complexos quero dizer, que a gente tem em qualquer lugar do planeta. Quero dizer, todo esse lance com isso é enorme. É realmente um moonshot e tanto descobrir como. E nós já tentamos algumas vezes conseguir água limpa além daquela que acabei de mencionar. Uma das iniciativas das quais tínhamos muito orgulho, mas ficamos tristes por encerrar, foi que criamos uma caixa que transformava ar e luz solar em água limpa. Ela conseguia, mesmo em ambientes de baixa umidade, extrair água do ar usando apenas a luz do sol. Assim, você poderia criar uma caixa que produzisse cerca de 5 litros por dia e não fosse maior que esta mesa. Isso seria algo realmente impactante em muitas partes do mundo onde é difícil conseguir água limpa e segura. E o que realmente importa no final das contas é a tecnoeconomia. Se você só conseguir fazer isso por $1 o litro, ninguém vai se importar. A 10 centavos o litro é meio que um luxo, vai ter utilidade, mas não vai mudar o mundo. A 1 centavo o litro, isso mudaria o mundo. Achamos que a caixa poderia custar menos de 10 centavos por litro, mas não acreditamos que chegaria a 1 centavo por litro. E como às vezes fazemos, publicamos nossos resultados na Nature, acho que nesse caso, para que outras pessoas pudessem saber o que fizemos e desenvolver, a partir disso, se tivessem uma ideia melhor do que a nossa. Essas coisas são interessantes. Eu ficava obcecado por essas ideias. Não consigo lembrar quem foi no programa que me contou isso. Eles criaram uma forma de as pessoas limparem a água e as crianças terem acesso à água limpa, mas o desafio foi a educação. Eles usavam o balde com água limpa para alimentar os porcos de manhã e depois o levavam para buscar mais água limpa. Depois se perguntavam por que continuavam doentes. Era tipo, poxa, ok. O problema é que não tem água limpa. Eles continuam, simplesmente não entendem. A doença. Sim. É X trabalhando na fronteira da capacidade humana. Eu fico pensando se alguma coisa te assusta nas tecnologias que você está criando. Tipo, tem alguma coisa que você pensa, precisamos ter muito cuidado com isso aqui? Quero dizer sim, eu reconheço que muitas das coisas que fazemos podem ter usos potencialmente ruins. Eu acho que isso, sabe, em qualquer tecnologia ou produto que você cria, eu diria que existem, pense nisso como 3 categorias básicas. Primeira categoria, esse é o seu trabalho. É o núcleo do que aquilo é. Não estrague isso. Então, se for um carro autônomo ou um drone para entrega de pacotes, não bata em ninguém, não bata em um prédio. Esse é o seu trabalho, certo? A segunda categoria refere-se aos efeitos de segunda ordem que você pode controlar. Ainda é realmente seu trabalho lidar com eles, mesmo que seja algo meio exógeno, que talvez uma empresa ruim ignoraria. Acho que, como uma boa empresa, esperamos não querer ignorar isso. Então você estava mencionando o som que nossos drones fazem. Poderíamos dizer que não é nosso problema, mas não dizemos, pois ainda considero nosso dever evitar que o drone incomode as pessoas sobrevoadas. Então, há um terceiro caso em que não é algo que o fabricante do produto possa mudar e nem gostaríamos que o fabricante mudasse. Então, algumas pessoas podem perder seus empregos porque alguma tecnologia está surgindo? Claro, isso na verdade aconteceu com a maioria das tecnologias. Isso precisa ser resolvido? Sim, com certeza. Você não quer que empresas decidam sozinhas como a sociedade deve responder a isso. Essa é uma questão de política pública. Então, o fabricante da tecnologia tem a responsabilidade de explicar aos formuladores de políticas públicas.
O que é a nossa tecnologia? Aqui está como ela vai evoluir ao longo do tempo. Agora criem políticas públicas que ajudem nossa sociedade a adotar isso da melhor forma e nos regulem quando necessário. Sim, acho que deve ser um equilíbrio delicado, pois você está certo. Muitas empresas pensam, vamos simplesmente atropelar isso. Depois eles tentam nos impedir. Brigamos na justiça por 20 anos e lucramos nesse tempo. Sim, é como o oposto desse tipo de atitude. Fico pensando se você já encarou alguma verdade desconfortável sobre a natureza humana ao tentar resolver esses grandes problemas idealistas. Desculpa, sei que minhas perguntas são fáceis. É, quer dizer, tirando o fato de que as pessoas têm dificuldade com mudanças. Ahn, de novo, eu tenho muita compaixão por isso, mas eu acho que existem pessoas que, sinceramente, mesmo que soubessem com certeza que o carro autônomo é, em todos os casos, mesmo nesse cenário extremo, mais seguro do que Bob dirigindo, sabe, levando seu filho pela cidade ou algo assim. Algumas pessoas simplesmente prefeririam que Bob dirigisse pela cidade. E isso é, sabe, razoável do ponto de vista científico, do ponto de vista intelectual. É difícil apoiar isso. Mas isso é compreensível do ponto de vista emocional? Sim, é, porque confiar em algo que a gente não entende é desconfortável. Então eu estou usando isso como um exemplo. E eu acho que há muitas coisas assim no mundo onde nós descartamos rapidamente os sentimentos das pessoas, como se eles não importassem se não corresponderem aos fatos. E eu acho que nós, como sociedade, somos um pouco rápidos demais nesse aspecto. Isso faz parte de ser uma sociedade. Devemos incluir essas pessoas e buscar formas de ajudá-las no processo. É, você está certo. É difícil. Quero dizer, é fácil meio que zombar das pessoas que acham que vão dirigir melhor do que um Waymo porque Dirijo há 30 anos e sou um motorista melhor bêbado do que sóbrio. costumamos imaginar que todas essas pessoas são assim. Mas tem uma parte de mim que pensa: será que eu quero só robôs pilotando meu avião quando eu for para Nova York? Ou será que eu quero um humano lá só porque parece que deveria ter? Acho que prefiro a segunda opção. Mesmo sendo só um garoto de 20 anos sentado lá, que entende o básico e poderia assumir numa emergência, isso me tranquiliza muito mais do que saber que é só um iPad pilotando o 747. Eu entendo. E esse é um exemplo fascinante porque, nesse caso, os aviões agora estão se pilotando sozinhos por tanto tempo que os humanos não estão tendo experiências de emergência com frequência suficiente. Um dos maiores riscos para as companhias aéreas agora é que não se sentem confiantes. Devolver a responsabilidade para os humanos porque eles não tiveram prática. Porque os robôs, você sabe, o software está fazendo isso na maior parte do tempo. Estamos nesse vale da estranheza, em parte porque muitas pessoas, totalmente compreensível, sentem como você descreveu, incluindo os sindicatos, por razões bem diferentes. Estamos um pouco no meio do caminho. Os robôs ainda não são bons o suficiente para fazer tudo o tempo todo, mas os humanos precisam trabalhar em simuladores para adquirir muita dessa experiência, porque não estão conseguindo isso nos aviões. É complicado. Se sua passagem estiver muito barata, pergunte-se: será que está no voo de treinamento desse cara? O piloto automático está desligado nesse voo? Por que ele custa $400 a menos que o outro, mesmo assento, mesmo trajeto? Talvez você esteja numa rota de treinamento de emergência. Reconheço que temos pouco tempo, então ouvimos bastante sobre grandes problemas da humanidade: mudança climática, desigualdade e desinformação. O que você acha que é uma crise invisível subestimada que talvez estejamos ignorando porque é menos dramática, mas silenciosamente, igualmente ou até mais perigosa? Sou muito otimista. Vou encarar isso como uma oportunidade. Reformule pode mudar a pergunta como preferir, sem problemas. Nós, como espécie, estamos tão acostumados a recusar voltar ao passado, com relação a todas as mudanças às quais nos acostumamos. E ainda assim, quase não conseguimos imaginar como o mundo poderia ser diferente. Então aqui vai um exemplo.
Eu acredito que o século XXI será definido, pelo menos tanto quanto, pela humanidade aprendendo a programar a biologia sintética, assim como a humanidade aprendendo a programar o silício definiu o século XX. Isso não é um problema, mas programar silício também não é, certo? Programar o silício abriu a possibilidade de resolver uma enorme quantidade de problemas. Programar a biologia. Ser capaz de pegar essas máquinas autorreplicantes e carbono negativas que o mundo construiu para nós ao longo de alguns bilhões de anos e reaproveitá-las. Fazer com que elas criem coisas para nós vai ser absolutamente transformador para a humanidade. E isso vai nos permitir criar coisas mais rápido, de forma mais personalizada, com uma pegada de carbono muito menor e de forma mais barata. Isso vai resolver uma porção de problemas da humanidade. E tudo isso vai vir da capacidade de programar a vida, de programar a biologia. Esse é um exemplo que parece ficção científica agora, mas com certeza será uma das grandes histórias da humanidade no século XXI. Eu espero viver o suficiente para poder reimprimir o fígado que eu preciso, ou o pâncreas que eu preciso, ou sei lá, vir para Mountain View e ter um instalado que foi feito aqui em algum lugar. Porque veja, temos que lidar com o câncer, mas se você conseguir um novo coração, já que o seu não está funcionando bem, seria incrível. E parece que isso, na verdade, de novo, não é completamente impossível. Mesmo com a tecnologia que temos agora, só não acertamos completamente ainda, mas não é mais só coisa de especiais da Netflix neste momento. O que está do outro lado disso? Qual tecnologia ou ideia você acha que muita gente está super empolgada, mas lá no fundo, talvez você suspeite que é fundamentalmente falha ou apenas superestimada? Uma das maneiras mais fáceis de prever o futuro para quem quiser prever o futuro em uma festa é simplesmente repetir a seguinte frase várias vezes, porque geralmente ela é verdadeira. Sempre que alguém mencionar qualquer assunto sobre tecnologia, você diz: isso provavelmente está superestimado no curto prazo e subestimado no longo prazo. Porque toda tecnologia na história da humanidade foi assim. Entendi. As pessoas ficam empolgadas demais por um curto período de tempo e não empolgadas o suficiente por um período muito mais longo. Então, seja genômica sintética, inteligência artificial ou outras tecnologias, acho que nos próximos 2 ou 3 anos, o mundo vai mudar menos do que imaginamos, porque o mundo simplesmente muda devagar. Tem muita coisa acontecendo agora. É assim que eu me sinto em relação à IA, cara. Desculpa, pode continuar. E em 10 ou 20 anos, acho que a maioria das pessoas ainda não assimilou totalmente o quanto o mundo vai mudar e pode mudar para melhor. É assim que me sinto sobre IA. Quem ama IA acha que todos perderemos os empregos amanhã e ninguém precisará fazer nada. Precisamos urgente de renda básica universal ou todos vamos morrer. Talvez em 10 ou 20 anos a gente pense, caramba, isso realmente faz o trabalho de todos. Ele criou um governo e um mundo para nós com coisas que nunca imaginaríamos sozinhos. Veja como nossos sistemas são eficientes. Mas isso é menos empolgante do que afirmar que todos em Nova York perderão o emprego até 2026 devido à IA. Qual era a frase que nos faz parecer inteligentes? Superestimado no curto prazo, subestimado no longo. Isso. Certo. Vou te dar outro exemplo que ficou na minha cabeça. Eu estava em uma exposição sobre a história do design do alumínio. Isso foi há uns 20 anos. Havia um cabideiro no canto e achei que fosse só isso. Com um casaco na mão, quase pendurei nele, até perceber que era parte da exposição. Parecia ser de madeira, então achei que era apenas um cabideiro ou suporte para casacos. Mas na verdade era feito de alumínio e depois pintado para parecer madeira. E houve um momento em que o alumínio era mais caro do que o ouro. E então, quando as pessoas descobriram como usar eletricidade, basicamente para extrair alumínio de forma muito mais barata do que antes, de repente virou esse novo material com propriedades interessantes e a gente não sabia o que fazer com ele. Uma das primeiras ações foi criar algo de madeira e sentir a necessidade de pintar para parecer madeira, pois os cabideiros eram feitos desse material. O motivo pelo qual estou falando sobre isso é que também é uma verdade que as pessoas estão muito erradas, pelo menos a médio e longo prazo, sobre como a tecnologia vai mudar as nossas vidas. Que ela vai mudar é quase uma certeza. Mas como ela vai mudar, você sempre pode encontrar alguém que acerta depois. Isso é apenas sorte aleatória.
Se 1 milhão de pessoas tentarem adivinhar quantas balas de goma há em um pote grande, uma vai acertar. Certo, isso é verdade. Mas eles não acertaram porque eram sábios. Eles só chutaram um número. Por acaso acertaram por acaso. Por pura sorte, foram a pessoa que chutou o número certo. Mas você pode ter certeza de que não estamos certos sobre como a tecnologia vai se desenvolver, e precisamos nos perguntar como podemos estar em constante descoberta sobre o que ela será enquanto cuidamos da sociedade nesse processo. Acho que esse é o verdadeiro segredo. Adoro isso. Obrigado por nos receberem na X. É incrível ver a fábrica de moonshots de perto, ainda mais após passar por várias placas de acesso restrito. A Abby estava comigo, mas valeu. Bem-vindo ao lado de dentro da corda de veludo. Foi ótimo ter você aqui. Isso foi divertido. E eu realmente espero que seus ouvintes confiram o podcast Moonshot Factory Moonshot. Se você procurar no Google ou acessar o link que você vai fornecer, pode se aprofundar muito mais em várias das coisas sobre as quais conversamos. Posso te perguntar uma última coisa? Bem rápido? Claro. Qual você acha que é o conselho de inovação mais superestimado que você ouve repetidamente e que você simplesmente pensa, tanto faz, deve ter alguma coisa? Quero dizer, como uma espécie de príncipe herdeiro do fracasso, o que eu acho que é terrivelmente mal compreendido. Fracasse rápido é verdade, mas não é útil. Sim, uma vez que você tem evidências de que está fazendo a coisa errada, você deve parar de fazer essa coisa. Eu não sei quem argumentaria contra isso. Mas todo mundo sabe disso. A questão não é se parar quando você sabe que está errado, é uma boa ideia. Isso não ajuda em nada. É como você ajuda as pessoas a fazerem isso? Como estamos chegando ao fim, falamos detalhadamente no nosso podcast sobre criar um ambiente e cultura que tornem isso possível. Sim, adorei. Muito obrigado. Agradeço de verdade. Obrigado, Jordan Harbinger. Foi divertido.